Escalares nós vamos precisar de um número, que também pode ser chamado de módulo ou valor, tá? Uma unidade de medida. Vou abreviar, beleza? Exemplos. 10 segundos é uma medida de uma grandeza escalar. Número, unidade de medida. 20 quilos. 100 quilômetros por hora. Neste caso, nós estamos tendo aqui números, unidades. Número, unidade. Número, unidade. Dúvidas? Show. Vetoriais. Precisar de um número, uma unidade de medida, mais uma direção, correto? Que pode ser horizontal, vertical, diagonal, e o sentido. O sentido é a forma que eu percorro a direção. Por exemplo, se eu pegar a horizontal, eu posso percorrer ela de duas maneiras. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. De baixo para cima, de cima para baixo. Tá vendo? Se eu pegar a diagonal, por exemplo, eu posso percorrer, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá entendendo? Aí confunde e assim, a gente não pode ter dúvida quanto a elas, entende? A Luísa Vieira. Conheci a voz, o timbre. A voz. É o seguinte, o sentido é muito simples, cara. A direção, você tem que imaginar assim, é só horizontal, só vertical. Vamos pegar essas duas que é mais simples. Vou te dar um exemplo. Você está na Avenida Astolfo Dutra aqui de Cataguases. A avenida tem dois sentidos, né? Ou você vai do calçadão para o Leonardo, ou você vai do Leonardo para o calçadão, você está entendendo? A direção é na horizontal. Você está na horizontal. Só que quando você, vamos supor, você vai sair do... Vamos pegar ali... Você vai sair do Viking, que está na avenida. Você pode andar para a esquerda, que é um sentido, e você pode andar para a direita. Quando você anda para a esquerda, você está do Viking para o calçadão. Esse é o seu sentido. Você tá para lá. Quando você sai do Viking e vai para a direita, você está indo do Viking para o Leonardo, para a Praça de Esportes. É outro sentido. Entendido? V é velocidade. Olha só, galera. A velocidade, ela tem grandezas que podem ser só escalares. Por exemplo, o tempo é só uma grandeza escalar, tá entendendo? Tempo precisa de direção e sentido? Não. A massa também é só uma grandeza escalar. Você vai pesar lá, vai comprar salame na padaria. O padeiro vai precisar de saber qual a direção e sentido do salame? Não vai ter jeito. Só lá na Biscuilolândia. Velocidade, vamos supor, sabe aquele radar que tem na estrada que dá multa quando a gente ultrapassa a velocidade dele? O que acontece? Esse radar, ele mede uma grandeza escalar. Se você passou acima da velocidade, ele não quer saber se você está indo para o Rio de Janeiro, para o Juiz de Fora, ele não quer saber a direção e o sentido que você está indo, ele quer saber o quê? A velocidade, digamos assim, da forma escalar. Ele quer saber se você passou de 60 ali naquele momento. Se você passou, você vai receber a multa. Tá entendendo? A velocidade ela é uma grandeza escalar. Só que a velocidade também pode se comportar, pode ser analisada como uma grandeza vetorial. Tem grandezas que é só escalar, tem grandezas que é escalar e que é vetorial, entendeu? Aí o que acontece? Quando a grandeza é representada de forma escalar, nós vamos usar uma legendinha em cima da letra que representa ela. Você está vendo o V aqui? Em cima dele a gente coloca uma setinha. Entendeu? Para quê? Essa legenda, não importa a direção e sentido que o corpo está andando, ela sempre é desse jeito em cima da letra. Só para te falar assim, ó,
Aqui a velocidade está sendo representada de forma escalar e aqui ela está sendo representada de forma vetorial. Dúvidas? Não. Aqui em cima da letra é uma legenda para te indicar que a letra é uma grandeza vetorial. E é sempre a legenda colocada assim. Por exemplo, força é uma grandeza que eu posso representar de forma escalar ou de forma vetorial. Olha só como é que eu represento de forma vetorial. Com a seta sempre do mesmo jeito. Entenda bem. Como que o vetor representa o valor, que é a mesma coisa que módulo, que é a mesma coisa que a intensidade, a direção e o sentido? Muito simples. A minha setinha, vai me indicar o sentido que está ocorrendo naquela grandeza vetorial. O tamanho do meu vetor, por exemplo, ó, meu vetor ele pega daqui até aqui, tá vendo? Esse tamanho todo vai representar o quê? O valor, que é a mesma coisa do que módulo, que é a mesma coisa que intensidade, tá? São sinônimos. Beleza? E para fechar, meus amigos, a minha reta, que é só isso aqui em azul, vai indicar o quê? A minha direção. O interessante é o seguinte, se eu tiver uma força 2 aqui de 20 newtons, nas mesmas condições de direção e sentido, essa força 2, ó, a carteirinha de identidade dela, ela vai ter que ter o dobro do tamanho desse vetor, tá vendo? O valor, ele sempre está relacionado certinho ao tamanho. Entendido? Se eu tivesse uma força de 5 newtons, ela daria metade do tamanho. Vetor força 3. Eu botei ele de 5 newtons. Naturalmente, o tamanho dele, né? Que o tamanho dele é esse aqui. É metade desse cara que vale 10. Só que esse cara, nota, a reta indica a direção. Qual a direção? Vertical. Qual o sentido? Né? De cima para baixo. Sacou, galera? E aí é o seguinte, gente. Quando eu produzo várias forças no mesmo corpo, eu posso, digamos assim, representar essas várias forças em uma força equivalente que eu chamo de força resultante. É muito lógico. Por exemplo, se eu tiver 3 forças atuando nesse corpo aqui, eu posso resumir essas 3 forças em uma única força que eu vou chamar de força resultante. Resumindo, força resultante é o resultado do somatório de todas as forças que atuam no corpo. Outro exemplo aqui bem prático. Olha, eu tenho um corpo aqui que é puxado com uma força de 5 newtons e outra força de 4 newtons. Não é a mesma coisa do que eu puxar esse corpo com uma força resultante de 9 newtons? Ou seja, duas pessoas puxam. Sim, duas pessoas puxando para o lado de cá. Uma com 5, outra com 4, é a mesma coisa que eu representar essa situação com uma força com 9, correto? Então, a força resultante nada mais é que uma força equivalente a essas duas aqui. É um resumo ali da história. Está no mesmo. Entendeu? Só que nem sempre a força resultante, por exemplo, aqui eu somei, mas eu posso ter casos em que minha força resultante vai dar 0. Que é esse caso aqui, ó. Por quê? Eu tenho uma força com 6 puxando para lá e outra puxando para cá. No final da história, minha força resultante aqui vai ser nula. Por quê? Vai virar um cabo de guerra. Como as duas forças são iguais, elas vão se anular. É que vocês estão favoráveis. É o seguinte.
Nós vamos dividir, galera, essa história dessas interações em dois mundos. Um mundo, eu vou trabalhar com o desenho dos vetores. Eu vou chamar de... Esse mundo é o mundo da soma vetorial. Tá? E quando eu falar com vocês da soma vetorial, ó, vou botar aqui. A soma vetorial, cara, você tem que botar na sua cabeça que isso quer dizer juntar os vetores. Não importa se eles têm sentido opostos, sentidos iguais. Geralmente, quando a gente fala de soma, a gente está sempre pensando na questão do mais, né? Somou é mais. Só que essa questão vetorial aqui, que a gente fala, é uma situação em que a gente vai trabalhar com o desenho dos vetores. Então, ó, as três situações que eu citei, os vetores tudo para um lado só, em lados opostos, um para cima e outro para o outro lado, nós vamos trabalhar em dois mundos. O mundo do desenho, que é a soma vetorial, e o mundo dos números, que é a soma algébrica. Ó, então, caso A, ó, você tinha o A para um lado, o B também do mesmo lado. Quando eu fui juntar, eu enfileirei os caras. O A e o B. Depois, eu traço o vetor resultante, onde começa o A e termina o B. Eu vou, em vez de eu traçar em cima do desenho para bagunçar tudo, eu vou pegar meu lápis, ó, dar uma redadinha aqui. Tá aqui o meu vetor resultante, que lá a gente chama de S. Beleza? Então aqui está feita a minha soma vetorial. O caso B, quando a gente tem vetores opostos, eu vou ter o vetor A para cá e o vetor B para lá. Como que eu vou somar? A regra que eu ensinei é a mesma para todo mundo, tá? Você só precisa entender a regra. Você vai enfileirar os caras colocando, ó, botar o A. Aonde que é o final do vetor A, eu vou colocar o início do vetor B. Só que eu não posso inverter a direção, o sentido, nada do vetor não. Então eu vou recortar meu vetor B e vou colar aqui, ó. Ele não começa aqui, esse começo vai ter que estar alinhado com o final do A, ó. Então vem cá. Coloco o meu B aqui. Tá vendo? E como que eu traço o resultante? Exatamente do mesmo jeito. Aonde inicia um vetor, eu traço até o final do outro. Só que se eu fizer aqui, eu vou traçar um vetor na diagonal. E não é isso. Ambos estão horizontais. O B eu arredei um pouquinho para baixo. Para eu traçar o meu resultante, ó, eu venho cá, alinho aqui bonitinho. E traço meu resultante aqui. Gente, alguma dúvida? Hein, pessoal? Tá. Então agora o terceiro caso. Se eu tiver um vetor apontando para cima e outro, deixa eu só ver como é que está exatamente aqui no nosso slide, testinho. O B vale tá, para cima e para direita. Não, hoje eu não vou aplicar testinho, não, vou fazer só na outra semana. Acho que é a 3, né? Então, olha só esse caso aqui. Não. O resultado é o mesmo, galera. A forma de somar. Recorta e cola o vetor. Tá vendo? Aonde termina um, eu recorto e colo. O final de um é o início do outro. A regra é clara, como se diz. E para traçar o resultante? Início do primeiro ao final do último. Ó. Então, tá vendo? Aqui eu fiz a soma vetoriais nos três casos possíveis. Esse terceiro caso, tá? A gente vai agora dar uma geral só nos números para a gente fechar a nossa aula. Vamos embora. O segundo caso é quando eles estão
você vai pensar sempre na questão de desconto, né? Você vai pegar o maior, tá vendo que eu descontei o tamanho do menor? O que sobra é o seu resultante, que é sempre pro lado do maior. Que eu tô descontando desse aqui, tô descontando esse. Entendeu? Gente, os meus números aqui não vão estar exatamente igual da lista de exercício, não, mas do exemplo lá, mas a lógica é a mesma. Vamos pegar aqui, vamos supor que neste caso aqui, o A vale 4 e o B vale 3. Para eu traçar o vetor, achar o valor do vetor resultante, vai ser muito simples. Quando os vetores têm mesma direção, ó, mesma direção e sentido, a gente vai fazer o que, galera? Meu vetor resultante vai ser o quê? Somar o valor de um com o valor do outro, correto? Então, logo ele vai dar 7 newtons. Fácil, né? Quando a gente tem aqui, igual o caso B, mesma direção, sentido oposto, direção horizontal, sentido é para a direita ou é para a esquerda. Como que eu faço agora? Meu vetor resultante, eu vou pegar o valor do maior e descontar o valor do menor. Vamos supor que meu A aqui vale 4 e meu B vale 3. Falando Newton, mas nem tem unidade de medida dessas letras. Então, eu vou pegar o quê? 4 menos 3. Logo, meu resultante vai valer o quê? 1. Beleza? Dúvidas? E o último caso é o caso do Teorema de Pitágoras. Como é que funciona o Teorema de Pitágoras, gente? O Teorema de Pitágoras é isso aqui, né? Ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui você usa para quando você tem um triângulo retângulo, que é igual isso aqui. Se não tem um triângulo retângulo, a hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o oposto ao ângulo reto. Então, a minha hipotenusa aqui é o S, o A e o B são os catetos, tá? Então, aqui eu estou te dando... É só matar isso aqui. Então, eu vou te dar isso aqui de uma forma genérica. Para eu calcular o meu vetor, quando os vetores formam 90 graus entre si, igual esse caso aqui, você vai pegar, para achar o resultante, você vai levar ele ao quadrado, vai pegar o valor do A e do B e levar ao quadrado. Aí como é que eu vou calcular? Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e o quadradinho aqui, ó. 9, 16, meu quadrado está aqui, somei, deu 25, e eu vou lá tirar a raiz quadrada de 25, obtendo 5. Beleza?